Graças e paz, amados. Amém? Amém? Amados, eu queria ler um versículo com os irmãos aqui, mas não será o versículo daquilo que Deus colocou no nosso coração para pregação. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em João 14. João 14, versos 13. Vamos ler o 12 e o 13. João 14, 12 e 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. 14 também diz assim: se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Amém? Lucas capítulo 15. Aleluia, Jesus. Lucas capítulo 15. Amém? Nós vamos ler, depois eu vou estar contando uma história para vocês. Uma história verdadeira. Amém? Nós vamos falar sobre duas parábolas de Jesus. E depois nós vamos contar aqui uma parábola para vocês, mas não é uma parábola como Jesus contou. Jesus contou parábola para que houvesse uma comparação. E nós vamos contar uma história verídica para que nós possamos também fazer uma comparação. Amém? Diz assim: chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs essa parábola dizendo: quem entre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que a venha achá-la, e achando-a põe sobre os seus ombros gostoso, e chegando em casa convoca os seus amigos e vizinhos dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que pelas 99, ou seja, os justos que não necessitam de arrependimento. O qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende uma candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar, e achando-a convoca as suas amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos e de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Podeis assentar. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Isso, vá dando glória a Deus. Dê glórias a Deus mesmo. Aleluias para Ele. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda exaltação. Independente da sua situação, independente do que você está passando, dê glórias a Deus. O rei morreu porque não deu glórias a Deus. Ele quis para si a glória, mas Deus fez com que ele fosse comido por bicho. Então dê glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Eu vou contar uma historinha para vocês aqui. Alguns anos atrás, eu não sei exatamente em que ano foi, eu contei isso ontem aqui e senti no coração de contar novamente essa história. Teve um voo que saiu de São Paulo para Aracaju. Isso foi uma história verdadeira, não estou aqui contando uma parábola, tá, gente? Isso é uma história, um ocorrido. Esse voo saiu de São Paulo, da cidade de Guarulhos, para aterrissar em Aracaju. E o que aconteceu? Todo mundo estava dentro desse avião, e dentro desse avião havia um passageiro que era a primeira viagem que ele fazia de avião. Alguém já voou aqui ou não? Alguém já passou de avião? Tem gente que não aqui, né? Gente, é bom demais, né, Isis? É gostoso. Primeiro dá aquele friozinho na barriga, mas depois que se acostuma, você não quer outra coisa mais. É a viagem mais segura. A gente fala: mas é segura, gente, é seguro. Isso me faz recordar quando a gente veio para cá, acho que na minha segunda viagem, e a gente vinha no avião para cá,
E de repente uma das pessoas que estavam com a gente, que veio junto comigo para cá na cidade de Camaçari para lançar Ford, o filho dele começou a gritar dentro do avião: esse avião vai cair, esse avião vai cair. Meio mundo entrou em desespero dentro do avião: manda esse menino calar a boca. Porque todo mundo pela primeira vez morrendo de medo, e de repente essa criança começa a dizer que o avião vai cair. Não cai não, gente, só cai se Deus permitir, viu? Deus fala, vai cair, cai. Se Deus falar não, pode vir um vendaval, a tempestade que for, ele vai passar por cima, amém? Mas este voo estava saindo de São Paulo para Aracaju, e era a primeira viagem de um dos passageiros. De repente, o avião decola, e vem a aeromoça, os comissários de bordo, e começa a dar as explicações. As asas à direita, tem a saída aqui de emergência, em caso de cair no mar, pega a sua poltrona que ela flutua, máscaras vão cair lá de cima e você coloca no seu rosto, existe saída para a direita, para cá, para lá, e dá um monte de instrução de segurança. Mas teve uma das instruções que pelo menos, não sei se agora está dando, mas nunca eu ouvi dar as instruções, já viajei muito de avião. E esse passageiro, quando o avião decolou, eu não sei se aquele friozinho na barriga, sabe? Deu vontade de ir ao banheiro, eu não sei o que aconteceu, ele levantou da sua cadeira, estava todo mundo tranquilo, todo mundo lendo a sua revistinha, todo mundo olhando para aquela televisãozinha quadradinha, aquele monitorzinho que tem atrás do banco, uns conversando, batendo papo, uma viagem tranquila. E de repente esse passageiro levantou e foi até a porta de embarque, pegou naquela alavanca e tentou abrir a porta, onde o avião já estava em altitude. Não sei se vocês já assistiram na televisão o que acontece quando abre um buraco dentro de um avião, ou alguém abre a porta, ou alguma coisa explode, alguma coisa. Tudo que está dentro do avião é puxado para fora, porque perde o vácuo, então arranca tudo que está dentro e joga para fora. E quando esse moço chegou na porta e começou a querer abrir, os comissários, todo mundo correu, aquele desespero dentro do avião, pularam em cima daquele rapaz, seguraram ele, imobilizaram ele no chão, e colocaram ele de costas, amarraram as mãos, e ele gritando, para, até que ele conseguiu se explicar o que é que estava acontecendo. Aquele moço sentiu vontade de ir ao banheiro, só que ele não sabia onde era o banheiro. Então quando ele viu aquela porta, ele falou, deve ser o banheiro, e foi lá tentar abrir a porta para poder ir ao banheiro, e não era a porta do banheiro, era a porta de entrada do avião, não poderia ser aberta. O que nós queremos dizer com isso? O mundo, ele está mal informado hoje em dia. Nós vemos aí fora tantas e tantas, vamos dizer assim, eu nem vou dizer religião, mas tantas seitas, que pregam tantas asneiras, tantas coisas erradas, que as pessoas não sabem para onde vão mais. Não sabe se é no centro de Macumba, não sabe se é lá no TJ, se é lá da presbiteriana, se é na Assembleia, ou se é no... É tantas coisas que estão pregando por aí, mas menos a verdade, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade é que vai nos libertar. É só essa palavra que liberta. E ontem no culto aqui, Deus falou comigo, não falou com as irmãs, falou comigo. E eu comecei a meditar, né, nessa palavra de João. E aí eu senti vontade de contar essa parábola, por quê? Esse rapaz estava desinformado, porque ninguém chegou para ele, tem um banheiro lá no fundo, e tem outro aqui perto da cabine do piloto, tem um banheiro, vocês podem... Ninguém dá essa informação. Ou seja, a informação que tem lá está escrita em inglês, e 99% dos brasileiros quase não falam inglês. Então como é que ele vai saber que lá estava escrito sanitário? Não sabia disso. Então ele recebeu uma informação, não recebeu a informação que deveria. A Bíblia nos fala, Jesus estava falando em parábola, porque se ele falasse abertamente, as pessoas não iriam entender. Até porque os fariseus já começaram a criticar Jesus, porque Jesus estava na casa de pecadores, comendo com pecadores. Jesus não veio para santos, para justos, Jesus veio para os pecadores. Já começou por aí. E de repente Jesus, ouvindo aquela discussão, o povo falando, murmurando, e Jesus vai e começa a contar uma parábola, e ele diz assim: qual dentre vocês, tendo 100 ovelhas, prestem bem atenção que isso é forte, gente. Qual dentre vocês tem 100 ovelhas, e uma delas se perde? Agora preste atenção que isso é escrito na minha tradução, talvez na sua esteja de uma outra forma. Não deixa as 99 no deserto e vá após aquela que se perdeu. Eu comecei a ficar indagando, mas deixar no deserto as 99? Mas tem algumas traduções que não diz no deserto, diz no aprisco. Deixa as 99 no aprisco e vai
procurar aquela que se perdeu lá no deserto. Porque as que estão no aprisco estão seguras. E aquelas que está perdida, ela está ao léu, está no mundo lá fora, sujeita a ser atacada por lobos e por leões, não é isso? A Bíblia diz que o nosso inimigo, ele anda bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, se uma ovelha sai de dentro do aprisco e vai lá para fora, ela está sujeita a ser atacada. Os que estão dentro do aprisco, não. Para quem não sabe o que é um aprisco, o aprisco ele é um cercado de pedras, né? Tipo um oval. Os pastores levantavam com pedra, colocavam várias pedras, e alguns deles colocavam até espinhos em cima, para que os lobos não pulassem para dentro do aprisco para atacar as ovelhas. E o que o pastor fazia? O pastor ele ficava na única brecha que tinha, aonde um lobo ou um leão podia entrar para atacar as ovelhas. Ele ficava na porta do aprisco. Ele se expunha ao perigo para defender as ovelhas. Assim Deus faz conosco. Ele está à porta. Por isso que ele fala, eu sou a porta. Ele diz, eu sou a porta. Então ninguém pode. Ele diz que aquele que não passa pela porta, mas entra pela janela ou pelo muro, esse é ladrão ou salteador. Então, eu comecei a pensar, por que Deus iria abandonar as 99 e ir atrás de uma só? Aí ele responde, é que Deus, os justos, os 99 eram justos, não precisava de Jesus, que estavam no aprisco, estavam reunidas junto, no mesmo lugar. Mas aquela que se perdeu saiu para fora, aquela estava correndo perigo de ser atacada por lobos, ou por leões, ou outro tipo qualquer de bicho. Então ele foi atrás daquela única ovelha, e aí ele dá uma resposta, que a festa no céu, quando um só pecador se arrepende aqui na terra. Isso que ele estava querendo dizer. Ele ainda falou assim, quando vocês quando vocês acharem, não volta para casa contente, chama os seus amigos e diz para eles assim, olha, vamos fazer uma festa, porque a minha ovelhinha estava perdida, mas agora ela foi encontrada, foi achada e está de volta ao aprisco. Jesus estava falando isso porque eles não estavam entendendo. Aí ele entra numa outra parábola, logo em seguida. Na verdade ele fala 3 parábolas em seguida. Depois ele fala do filho pródigo, mas vamos falar só dessas 2. E aí ele diz assim, que uma mulher perdeu uma dracma. Quem sabe o que é dracma aqui? Era o dinheiro, uma moeda de um dia de trabalho. Um dia de trabalho. Ou seja, eu não sei qual o valor de um dia de diarista hoje, né? Entra às 7 horas da manhã e sai, 5, 6 horas da tarde. E aí a patroa chega e paga aquela diária. Ela pega aquele dinheiro e de repente ela perde aquele dinheiro. Como ela vai se sentir? Ela trabalhou porque ela precisava daquele valor. Mas de repente ela não tem mais aquele valor. E aí ela fica triste. Mas olha só a história que Jesus contou, essa parábola. E ele diz que a mulher acende uma candeia. Quem é a nossa candeia? Eu sou a luz do mundo. A nossa candeia é Jesus. Ele diz que ela se acende uma candeia. Aí pega uma vassoura e varre toda a casa. Quem é que faz limpeza dentro do nosso coração? Oh, gente, Deus é maravilhoso. Ele faz uma limpeza. Aí diz que ela fazendo a limpeza, ela consegue encontrar aquela dracma perdida. Sabe que às vezes nós temos coisas dentro de nós que nós não achamos por causa da sujeira, por causa que está na escuridão, nós não conseguimos enxergar. Não estou falando só com você, estou falando comigo. Deus fala comigo dessa forma. Às vezes nós não recebemos bênção de Deus porque nós não agimos como deveria agir. Lá em João 14, se você ler, diz assim, se alguém que diz que me ama, ele vai guardar a minha palavra. Se alguém diz que me ama, porque às vezes nós falamos, eu te amo, Jesus, mas se você não guardar a palavra dele, você não ama coisa nenhuma. Está sendo um mentiroso. Está escrito na palavra. Então às vezes nós levamos alguns puxões de orelha e nós não sabemos o porquê. Às vezes nós pedimos e não recebemos porque nós não sabemos pedimos e pedimos mal, para gastar nos nossos próprios deleites. Jesus falou isso para os seus discípulos. Aí aquela mulher varre toda a casa, chega lá, ela encontra a tua dracma perdida. Ela fez uma festa, chamou as suas amigas. Gente, se ela estava triste porque perdeu uma dracma, por que ela vai, chama as suas amigas e gasta o dinheiro que ela tinha encontrado para fazer uma festa com as
amiga, aí Jesus dá a resposta. Porque a festa no céu, quando um pecador se arrepende aqui. Diz que os anjos começam a cantar. Eu imagino quando uma pessoa levanta a mão e fala assim: eu te aceito, Jesus, como meu Salvador. Aí diz a Bíblia que os anjos fazem festa. Eu não sei de que forma é essa festa lá, gente, mas se eles já estão diante do trono, dizendo santo, 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 e quando um se arrepende, então deve ser um alvoroço tremendo lá no céu. Porque a Bíblia diz que ele veio para salvar aquele que havia perdido. Ele não veio para justo. Ele não veio para aquele que diz assim: eu sou santo. Eu não vim para... Jesus veio morrer por nós pecadores. Jesus não veio só prometer a vida eterna. Por isso que ele falou assim, ó: vocês vão fazer coisas maiores do que eu, porque eu vou para o Pai, mas vocês vão continuar. Quem aqui consegue fazer mais do que Jesus? Alguém consegue? Ninguém. Mas sabe o que Jesus estava falando? Que Ele estava nos dando a vida eterna, estava nos dando salvação, para que a gente consiga ir lá fora e levar também essa salvação para outras pessoas, para que elas também alcancem a vida eterna. É isso que Ele estava dizendo. E aí Ele diz no finalzinho da parábola: assim vos digo que haverá alegria diante dos anjos e de Deus por um pecador que se arrepende. Gente, é tão difícil um pecador se arrepender, é tão difícil. Principalmente se já foi um crente. Começava a frequentar uma igreja, era todo fervoroso. Aí de repente deu aquela brechinha, o inimigo entrou e ele foi embora. Aí Jesus contou a outra parábola, que é a do filho pródigo. O homem tinha 2 filhos. Os 2 eram tratados iguais, sim ou não? Desfrutavam dos mesmos bens, das mesmas coisas que o pai tinha. Os 2 tinham as mesmas vantagens. Aí de repente um chega e fala assim: pai, me dá a minha parte da herança. Ninguém recebe herança enquanto o pai está vivo. Se recebe herança quando o pai morre, sim ou não? Mas ele pediu em vida: eu quero a minha parte da herança. E ele pega a parte dele e vai para o mundão lá fora. Chega lá, nos diz a Bíblia, não vamos contar toda. Ele gasta tudo que tinha, tudo que tinha. Você sabe, um pecador que se arrepende lá fora, e ele volta destruído, ele volta moído, ele volta acabado, porque ele sabe que ele fez coisas erradas, ele saiu dos caminhos e foi andar em outros caminhos que não é o caminho, e volta todo destruído. E aí a Bíblia diz que o Espírito Santo vem e faz uma limpeza no nosso coração, assim como foi feita a limpeza na casa dessa mulher com a vassoura. E aí o Espírito Santo entra e começa a viver dentro de você. Por isso está escrito lá em João: vocês, um Espírito que o mundo não pode receber, porque eles não conhecem. Mas vocês o conhecem porque ele habita em vocês. Por isso nós estamos aqui. Aí aquela casa limpinha, aquele moço, aquela moça sai e vai lá para fora. Sabe o que acontece? Diz a Bíblia que Satanás, ou os demônios, volta lá e vê a casa limpinha, adornada, bonitinha. Aí ele vai lá e chama mais 7 demônios. Mais 7. Aí volta e começa a habitar. Aí muito mais difícil ele voltar para a igreja do que antes, quando ele estava. Por isso que a Bíblia diz, nós cantamos assim: quem já pisou no santo não pode viver mais em outro lugar. Não pode mais. Isso me faz lembrar a história do pastor que se desviou. Isso talvez já tenha ouvido, esse pastor Erasmo e Magno também. Se desviou e falou: não vou mais ser crente. Eu não quero mais ir para a igreja. Eu desisto. Tudo, parece que está dando tudo errado. Quanto mais eu oro, as coisas pioram. A igreja não está indo bem. Eu não quero mais tomar conta. Eu vou me desviar. Eu vou aproveitar a vida lá fora. Eu vou ir para os cabaré. Eu vou voltar a beber. Eu vou voltar a fazer tudo que eu fazia, porque antes estava tudo mais certo. E esse pastor fez isso. Foi para um cabaré. Quando ele chega dentro do cabaré, ele senta numa mesa e ele olha para cima do palco. Tinha uma das suas ovelhas que estava dançando em cima do palco, seminua. E quando ela vê o pastor ali na igreja, ela cata os panos dela, se enrola. E ela diz: pastor, você veio atrás de mim mesmo, né? Aí o pastor disse: agora nem para desviar mais eu presto. Porque ele tentou se desviar e foi lá buscar uma ovelha que havia se perdido. Sabe, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Não foi um preço qualquer.
Foi preço de sangue, por isso ele falava essas parábolas, por isso que ele dizia essas coisas. Olha, filho, olha, anda desse jeito. Veja o que a parábola do filho pródigo faz. Gastou tudo que tinha. Aí ele viu que não tinha mais jeito. Estou perdido. Até os trabalhadores do meu pai comem melhor do que eu, se vestem melhor do que eu. E eu aqui, herdeiro. Aí ele tomou uma decisão: eu vou voltar. Eu vou pedir para o meu pai deixar ser um dos seus trabalhadores. Nem queria nem mais ser filho, queria ser trabalhador. Deixa-me ser só um dos seus trabalhadores. Mas quando ele chega, a Bíblia nos fala que o pai o recebe de braços abertos, manda trocar as suas vestes, colocar uma sandália limpa e colocar um anel no dedo, e ainda faz uma festa para receber o seu filho. Sabe, se alguém estiver pensando em desviar do caminho, não desvia não. Continua firme. Não para no meio do caminho. Não para no meio do caminho, que isso vai atrapalhar outras pessoas que querem passar. Não para no meio do caminho, porque às vezes você dentro da sua própria casa tem pessoas que precisam ser salvas e você desanima. Não para não. Eu já pensei em parar, quantas vezes? Pensei em desistir. Aí você ouve uma voz que diz assim: levanta e anda, porque não será aqui o vosso descanso. Não é aqui que nós vamos descansar. E aí o irmão leu aqui hoje, olha que bênção. Vinde a mim, vós todos que estáis, e eu. Quem falou isso? Foi eu? Foi Jesus que falou isso. Se Jesus falou isso, Ele cumpre com aquele que Ele promete. Às vezes nós estamos cansados, gente. Às vezes, sabe, as coisas desse mundo, a nossa vida cotidiana, vai para a escola todo dia, dá aula, e chega em casa, é filho com problema, e tem que limpar a casa, e tem que fazer, aí chega as contas para pagar, aí vai fazer as contas lá, não dá para pagar, e eu tenho que fazer hora extra, eu tenho que correr mais, eu tenho que fazer, e às vezes ficamos longe de Deus. Deus só está lá olhando e fazendo assim, ó. É tão fácil. Se eu disse que eu estou com Ele, que eu vou ajudar Ele, é tão fácil. E nós complicamos tudo, gente. Somos nós que complicamos. Somos nós que fazemos as coisas erradas. Veja só, João 14, volta a dar em João 14. Aleluia, Jesus. João 14, vamos ler aqui. 21, 14 e 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me... E aquele que me ama será amado de meu... Eu o amarei e me manifestarei... Pronto, está aí a nossa resposta. Aquele que me ama será amado do meu... E eu o... amarei. Tem uma outra tradução lá em João 17, diz que e viremos para Ele e nos manifestaremos nele. Ou seja, Deus está falando assim: o meu Espírito, eu, o Pai, o Filho estará dentro de você, fazendo tudo aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Ele está de olho, Deus está olhando para nós, gente. Nós é que complicamos. Ontem, quando eu estava meditando nessa palavra, eu me lembrei dos pastores aqui, pastor Erasmo, pastora Rose. Eu não sei se acontece a mesma coisa com o pastor Magnis, o pessoal que está sempre aí à frente. Quando você bate o olho na cadeira, a irmãzinha que está enferma, bate o olho aqui, eu vejo ela e não vejo ela na cadeira. Fico preocupado. Aí o pastor chega aqui, olha e não vê outra irmãzinha que não está vindo para a igreja mais. Ele fica preocupado. E às vezes o pastor Erasmo não está aqui hoje. Onde será que ele está? Gente, vocês não imaginam como é a vida de um pastor. Pensa que é fácil, né? A Bíblia diz que Ele dá vida pelas suas ovelhas. Olha lá que está escrito lá: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Sabe quem falou isso? Jesus. Elas me conhecem e me seguem. Aqueles que não seguem Jesus não é do aprisco. E às vezes até tem gente que está dentro do aprisco, mas não é do aprisco, Por isso que a Bíblia diz que nem todos que estão em Israel israelitas, A Bíblia diz também que o joio e o trigo nascem, então a gente não pode arrancar, tem que deixar o joio dentro da igreja. Às vezes alguém olha para o joio, mas não olha para o trigo, olha para o joio e fala assim: o joio está com problema, eu vou sair dessa igreja. E se a gente for lá arrancar, não, eu vou arrancar o joio daqui, é provável que eu arranque algum trigo junto. Jesus falou isso também na sua parábola.
Jesus ama todos, dá oportunidade para todos, para todos. A irmã disse ontem, as pessoas não querem Jesus, as pessoas não querem salvação. E eu disse, não, irmã, não é assim. Elas querem salvação, querem Jesus, mas não querem compromisso. E sem compromisso, nosso compromisso aqui com Deus é eterno, até a volta dele. Não é só um pouquinho de tempo e depois, já fiz a minha parte. Não, é até Jesus voltar. Esse é o nosso compromisso com ele. Agora, como é que eu vou ser abençoado por Deus? Quando eu cumprir o que está escrito aqui. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedis em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Aí ele falou uma outra coisa, que tem gente que acha que eu falo demais isso aqui. Se me amardes, guardareis os meus. Não adianta eu falar para Deus, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro. Mas se você não guardar os mandamentos de Jesus, nem está te ouvindo. Aí a Bíblia lá em João 9:31, diz assim: Deus não ouve a pecadores. Eu até brinquei, então eu estou frito, porque eu sou um pecador. Mas se alguém o teme e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Porque nós somos pecadores, gente. Ninguém aqui é santo, nós estamos sendo santificados por Cristo, somos justificados por Cristo, mas ninguém é santo aqui ainda não. Então, a Bíblia diz seguir a santidade, a santificação, todos os dias da nossa vida. E a paz com todos, senão nós não vamos ver a Deus. Está escrito isso na palavra. Amém, meus queridos? Que Deus possa nos abençoar, que sejamos filhos verdadeiros, que possamos dizer para Deus, eu te amo, mas amar de verdade. Quando eu digo eu te amo, Deus, e não faz a sua vontade, nós não estamos amando nada. Então, eu tomei isso para mim. Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que aquilo que eu falei hoje comigo mesmo, e depois eu falei para Deus, Deus, não me deixa fazer a minha vontade não. Até antes de eu sair de casa eu vi um versículo, eu não sei se foi na televisão, não sei se foi um louvor, e estava escrevendo que a vontade do Senhor é boa, não é só boa, ela é perfeita, ela é agradável. Falou comigo, a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Às vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. A Bíblia diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos, porque os pensamentos deles são mais altos do que os nossos pensamentos. Amém, meus queridos? Que Deus nos abençoe. Guarde essa palavra no coração. E guarde isso, ó. Se você amar Ele, você pode pedir para Ele o que você quiser. Ele vai dar para que Ele mesmo seja glorificado. Não é para que nenhum pastor, não, é para que o Filho seja glorificado através da bênção que o Pai vai dar para você e para mim. Amém, meus queridos? Vamos colocar de pé. Aleluia, Jesus. Jesus está neste lugar. Quem crê? Alguém aqui já viu alguma passagem da Bíblia, Deus despedir alguém sem antes abençoar? Jesus fala assim, que aquele que vem a mim de maneira nenhuma, todo mundo sabe, né? Aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então quando você vai até Jesus, mas eu sou pecador. Jesus não fala assim, pare de fumar, pare de beber, pare de fazer isso, pare de fazer, depois venha para mim. Não, ele falou, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. Às vezes tem pessoas que falam, não, eu não vou para a igreja, porque lá eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Venha do jeito que você está. Quem vai fazer essa limpeza é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Feche os seus olhos. Aleluia. Eu não sei se todos que estão aqui já tomaram a decisão de seguir Jesus, de entrar pelas portas, passar por Jesus. Ele falou assim, eu sou a porta. Aquele que passar por mim, passará, encontrará a pastagem e vai se salvar, salvar-se-á. Mas tem que passar por Ele. Se não passar por Ele, não tem jeito. Só por Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele diz, eu sou a porta. Tem gente que não gosta que eu falo porta, tem que falar porta. Mas é porta, porta. Jesus é a porta. Não sei da sua vida, eu sei da minha. Se você está hoje, a irmã falou assim ontem, eu acho que Jesus vai vir de noite. Cadê a irmã do louvor que estava aqui?
Eu acho que Jesus vai vir de noite. Não sei. Mas ele falou uma coisa que deixa a gente com a pulguinha atrás da orelha. Se o ladrão, se o dono da casa soubesse a que vigília da noite viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria. Jesus estava falando da noite. Depois ele fala de 3 horários. Ou seja, ele fala assim, fica preparado em todos os horários, porque você não sabe nem o dia nem a hora que ele vai vir. Amém, meus queridos? Jesus pode vir amanhã, daqui a 5 minutos, daqui a meia hora, não sei. Tudo está se cumprindo, tudo. Amém? Talvez Deus está dando a chance para mais alguém de falar, Jesus, eu te quero dentro do meu coração. Eu quero te aceitar como o meu único e suficiente Salvador. Eu quero retornar para a casa do Pai. Eu quero continuar vivendo, ainda que esteja difícil. Eu sei que a tua palavra promete que o Senhor vai me ajudar. Você tem a oportunidade nessa noite de falar, Jesus, eu te quero, eu quero voltar. Talvez alguém está assim meio que, sabe, está dentro da igreja, mas está com um pezinho lá fora e um pezinho dentro da igreja e não tomou decisão. A Bíblia diz assim aqui, você não pode ser nem quente, nem frio. Não, aliás, não pode ser morno, tem que ser quente ou ser frio. Se você for morno, ele vai te colocar para fora, vai vomitar. Se tiver alguém nesse estado, nós queremos orar nesta noite por você. Nós não estamos falando para você, vira crente não. Não é isso. Seja um filho de Deus, é isso que nós queremos. Que você seja um filho de Deus. Para que quando Jesus voltar, você possa ser arrebatado juntamente com a igreja dele. Amém? Se tiver alguém, enquanto nós estivermos orando, e alguém que não aceitou Jesus aí como Salvador, conduza esse nosso irmãozinho para que venha até a frente. Vamos estar